Então, neste vídeo agora vamos aprender a calcular, vamos começar a tratar então os limites da função polinomial e vamos começar a aprender a calcular estes limites. Então, primeiro vamos ver aqui que um polinômio, vamos designar este polinômio por Pn de x. Pn porque o grau do polinômio é o grau n. Este polinômio, em geral, nós anotamos ele da seguinte forma. Uma constante A0, que é o coeficiente do grau zero ou termo independente do polinômio, mais uma constante A1 multiplicada por x elevado a 1, mais uma constante A2 vezes x elevado ao quadrado, mais uma constante A3 vezes x elevado ao cubo, até a constante do grau n, an vezes x elevado a n. Certo? Então, vamos ver como calcular o limite quando x tende a b deste polinômio. Então, o polinômio é A0 mais A1x mais A2x ao quadrado mais vários termos e o último termo é an vezes x elevado a n. Então, este polinômio aqui, por exemplo, para n igual a 2, ele pode ser um exemplo, 1 mais 2x mais 3x ao quadrado. Então, aqui seria o meu A0, o 2 seria o meu A1 e o 3 seria o meu A2. Certo? Muito bem, então, limite quando x tende a b de A0 mais A1 vezes x, mais A2 vezes x ao quadrado, até o termo an vezes x elevado a n. Muito bem, então vamos aplicar a terceira propriedade, que é o limite da soma. Vimos no vídeo onde eu falei de propriedades dos limites, que o limite da soma é a soma dos limites. Então, vamos lá. Limite quando x tende a b de A0, mais o limite quando x tende a b de A1 vezes x, mais o limite quando x tende a b de A2 vezes x ao quadrado, e o último termo, limite quando x tende a b de an vezes x elevado a n. Muito bem. Então, limite de uma constante é a própria constante. Então, isso é igual a 0, mais limite de constante vezes função é a constante vezes o limite da função. Mas o limite de x, quando x tende a b, é b. Certo? Mais A2, novamente, a constante vezes função. Então, o limite quando x tende a b é de x ao quadrado. Então, lembrem da sexta propriedade, que é o limite da potência. Se x tende a b, x ao quadrado tende a b ao quadrado. E eu vou fazendo isso até o último limite ali, que é an vezes b elevado a n. E o que é isso que se formou aqui? Isto nada mais é do que o valor numérico do polinômio para x igual a b. Vamos dar um exemplo. Pegar aquele exemplo ali, ó. Vamos imaginar que o P2, um polinômio do grau 2,
P2 de x é igual a 1 mais 2x mais 3x ao quadrado. Quem é P2 de 1? O valor numérico deste polinômio para x igual a 1 nada mais é do que eu pego este 1 e vou colocar no lugar de x. Em todos os lugares onde esse x aparece. Então, P2 de 1 é 1 mais 2 vezes 1 mais 3 vezes 1 ao quadrado. Isso vai dar 1 mais 2, 3 mais 3, 6. Quanto é P2 de 2? Eu vou pegar esse 2 e colocar no lugar de x todas as vezes que x aparecer. Então, P2 de 2 é 1 mais 2 vezes 2 mais 3 vezes 2 ao quadrado. Então, isso é 1 mais 4 mais 3 vezes 4, 12, que dá 16 mais 1, 17. Né? E aqui foi o que eu fiz. Eu peguei este polinômio e no lugar de x, eu coloquei b. No lugar de x, eu coloquei b. Então, isto que saiu aqui, então agora eu vou marcar em vermelho, para ficar mais claro. Isto que saiu aqui, nada mais foi do que trocar o valor de x por b. Então, isso é o valor numérico do polinômio para x igual a b. Nada mais além disso. Então, o que acabamos de dizer foi que quando eu vou calcular o limite, quando x tende a b, de um polinômio do grau n, tudo que eu tenho que fazer é substituir no lugar de x o valor de b. Então, isso a gente conhece popularmente como o valor numérico do polinômio para x igual a b. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Então, primeiro exemplo, limite quando x tende a 2 de 1 mais x ao quadrado mais x ao cubo. Então, eu disse que trata-se apenas de pegar o valor 2 e colocar no lugar de x. Isso é o valor numérico do polinômio para x igual a 2. Então, isso é 1 mais 2 ao quadrado mais 2 ao cubo, que é 3 mais 4 mais 8, que é igual a 15. Simples assim. Número 2. Limite quando x tende a 1 de x ao quadrado mais x menos 2. Então, vou substituir o valor 1 na posição de x. Então, isso é 1 ao quadrado mais 1 menos 2. 1 mais 1, 2, menos 2, 0. Número 3. Limite quando x tende a menos 1 de x à quarta mais x ao cubo mais x ao quadrado menos 3x menos 3. Então, novamente, menos 1 no lugar de x. Menos 1 no lugar de x. Então, isso vai dar menos 1 elevado à quarta mais menos 1 elevado ao cubo mais
menos 1 elevado ao quadrado, menos 3 vezes menos 1, menos 3, que é igual menos 1 à quarta, 1 positivo, menos 1 ao cubo, 1 negativo, menos 1 ao quadrado, 1 positivo, menos 3 vezes menos 1, dá mais 3, menos multiplicado por menos, dá mais, então mais 3, e depois menos 3. Então temos aqui 1 mais 1, 2, menos 1, 1, mais 3, 4, menos 3, 1. Então este limite dá 1. Então é muito simples, exatamente isso. Então o limite de uma função polinomial eu vou determinar simplesmente trocando o valor de x pelo valor para o qual x tende. É simples assim. Vejamos agora um segundo resultado importante para a função polinomial. Muito bem, então agora observe. Se o limite quando x tende a b de Pn de x é igual a Pn de b, e a nossa quarta propriedade, na verdade, ela fala do quociente limite do quociente, ou seja, se, lembrando da quarta propriedade, se o limite quando x tende a b de f de x é igual a L, e o limite quando x tende a b de g de x é igual a M, então o limite quando x tende a b de f de x dividido por g de x, isto aqui será L sobre M, se M for diferente de zero. Então, o limite quando x tende a b de Pn de x dividido por Qm de x é igual a Pn de b sobre Qm de b, desde que Qm de b seja diferente de zero. Então podemos fabricar aqui um exemplo rápido. Então, limite quando x tende a 2 de x ao quadrado mais 3x menos 5 dividido por x ao quadrado mais x mais 1. Então, valor numérico do polinômio do numerador, 2 ao quadrado mais 3 vezes 2, 6, menos 5. Valor numérico do polinômio do denominador, 2 ao quadrado mais 2 mais 1. Então, isto é 4 mais 6, 10 menos 5, 5. 4 e 2, 6 e 1, 7. Então, o resultado deste limite dá 5 sobre 7. Mas, o que fazer quando o limite do denominador der zero? Então, nós temos basicamente duas situações e agora vamos tratar com a primeira situação. Então, neste primeiro caso, nós vamos enfrentar, em uma outra aula, vamos enfrentar um outro caso, mas neste momento vamos enfrentar quando
o numerador e o denominador tendem juntos a zero. Então, eu tenho aqui limite, por exemplo, quando x tende a 1, de x ao quadrado mais x menos 2 sobre x ao quadrado mais 2x menos 3. Então, numerador 1 mais 1 menos 2, 0. Denominador 1 mais 2, 3 menos 3, 0. Então, aqui, que fazer? Então, o que fazer? Muito simples. Vamos primeiro entender que nestas condições zero sobre zero é uma indeterminação, nós chamamos. Uma indeterminação que precisa ser levantada, investigada, para que eu possa colocar a resposta. Então vamos pensar juntos. Observe, o numerador, quando x se aproxima de 1, o numerador não é zero, ele tende para zero. Igualmente, o denominador não é igual a zero, ele tende para zero. Então vamos pensar em algumas situações. Se o numerador se aproximasse de zero da seguinte forma, e o denominador se aproximasse de zero da seguinte forma, de tal forma que o numerador fosse 3 vezes inferior ao denominador. Concorda que esse limite se aproximaria de 1/3, mas o numerador tende a zero e o denominador também. Mas da forma como eles dois se relacionam, este limite pode acabar tendendo para 1/3. Mas a situação poderia ser a contrária. O numerador poderia se aproximar de zero por valores 3 vezes superiores ao valor do denominador, e dessa ordem, esse limite tenderia a 3. Então observe por que é uma indeterminação. Porque eu não consigo colocar o resultado a priori. Eu preciso primeiro investigar a indeterminação, porque pode dar qualquer valor. Apenas eu preciso investigar. Não existe um valor fechado quando eu vejo isto. E como é esta investigação? Esta investigação será composta de 2 etapas. Então, a investigação da indeterminação polinomial 0 sobre 0. Como será feita? Número 1, fatorando numerador e denominador. Denominador. Número 2, simplificando o termo comum. E número 3, determinando a resposta normalmente, uma vez que depois que eu fizer a simplificação, não existe mais a indeterminação 0 sobre 0. Vamos ver como se faz isso. Então, dissemos que a primeira coisa que eu preciso fazer é fatorar numerador e denominador. Agora repare, se o numerador e o denominador tendem a zero, significa que
Quando eu escrevo assim, ó, limite, por exemplo, quando x tende a 1, de x ao quadrado mais x menos 2, dividido por x ao quadrado mais 2x menos 3, observe que o valor 1, se ele zera o numerador, significa que x igual a 1 é raiz do numerador. E a mesma coisa acontece com o denominador. Se x igual a 1 zera o denominador, x igual a 1 é raiz tanto do numerador quanto do denominador. Então, eu posso fatorar ambos os polinômios dividindo por x menos 1. Certo? Porque se x igual a 1 é raiz, então significa que o termo pelo qual eu tenho que dividir é x menos 1. Porque se 1 é raiz, é porque 1 zera esse polinômio. Ou seja, quando eu substituo x igual a 1 aqui, dá 1 menos 1, que é 0. Portanto, eu vou dividir o numerador e dividir o denominador por x menos 1. Certo? Então, quando eu escrevo x ao quadrado mais x menos 2 dividido por x menos 1, isso aqui vai dar um certo polinômio, que vamos descobrir já já que polinômio é esse. Então, significa que x ao quadrado mais x menos 2 é a multiplicação de x menos 1 por este polinômio que aqui vai surgir. Por quê? Porque fatorar é decompor em fatores. E os fatores são os termos que compõem uma multiplicação. Então, por isso eu estou fatorando. Eu vou fatorar por divisão utilizando o dispositivo prático de Briot-Ruffini. Já há um vídeo gravado descrevendo especificamente como funciona esse dispositivo. Portanto, é bom que você assista esse vídeo, mas eu vou descrever rapidamente como funciona o dispositivo. Eu vou traçar aqui uma linha horizontal e uma vertical de tal forma que sobre aqui do lado esquerdo um espaço pequeno e do lado direito um espaço maior. Neste quadrado do canto superior esquerdo eu vou colocar a raiz. Quem é a raiz? Neste caso a raiz é 1. Então eu vou escrever a raiz aqui. E do lado direito eu vou colocar os coeficientes do polinômio completo. Coeficiente de x ao quadrado aqui neste polinômio é 1. Coeficiente de x também é 1. E o meu termo independente é menos 2. Então, este 1 é o coeficiente do grau 2. Este outro 1 é o coeficiente do grau 1. E o menos 2 é o termo independente, também conhecido como coeficiente do grau 0. Então, se não houvesse coeficiente do grau 1, eu preciso colocar o 0 aqui no lugar deste 1, se não houvesse o termo do grau 1, porque os coeficientes do polinômio são completos. Então vamos ver como se faz essa divisão. Então, a primeira coisa que eu faço é descer este 1 aqui para baixo. Eu copio ele aqui. Então desci o 1, é a primeira coisa que eu faço. E agora eu vou começar uma sequência de multiplicações e somas. 1 vezes 1 é 1.
mais 1 dá 2. 1 vezes 2 é 2, menos 2, 0. Então, esta última casa aqui me dá o resto da divisão. Então, neste caso, o resto deu 0, porque 1 é raiz do polinômio. E aqui estão os coeficientes do quociente. Ou seja, se eu estou dividindo um polinômio do grau 2 por um polinômio do primeiro grau, tenho como resultado um polinômio do primeiro grau, que é só subtrair os graus. 2 menos 1, 1. Portanto, o grau do denominador, o grau do quociente, será grau 1. Portanto, este polinômio é x mais 2. Ou seja, 1 vezes x mais 2, termo independente. Então, x ao quadrado mais x menos 2 dividido por x menos 1 é igual a x mais 2. Portanto, propriedade das proporções, então eu pego este fator e multiplico por este, eu vou ter x ao quadrado mais x menos 2 igual a x menos 1 multiplicado por x mais 2. Muito bem. Então vamos ver o que acontece com o denominador. Então eu tenho ali x ao quadrado agora mais 2x menos 3 dividido agora por x menos 1. Então, como isso vai se dar no briorro fino? A minha barra, meu traço vertical, a raiz igual a 1, os coeficientes do polinômio, 1, 2 e menos 3. Vou descer o 1 aqui para baixo, copio este 1 aqui para baixo. E vou começar a multiplicar e somar. 1 vezes 1, 1. Mais 2, 3. 1 vezes 3, 3. Menos 3, 0. Portanto, x ao quadrado mais 2x menos 3 dividido por x menos 1 é igual a x mais 3. Então, o que acontece? A mesma coisa, multiplico aqui, então x ao quadrado mais 2x menos 3 é igual a x menos 1, x mais 3. Simples assim. Finalmente, o limite, quando x tende a 1, de x ao quadrado mais x menos 2 sobre x ao quadrado mais 2x menos 3. Como x é diferente de 1 quando x tende a 1, então isto é o limite quando x tende a 1 de numerador. Numerador vimos que é x menos 1, x mais 2. Denominador, x menos 1, x mais 3. Então, o x menos 1 é comum. É o segundo passo, como vimos neste vídeo. Primeira coisa, fatorar. Segunda coisa, simplificar o termo comum. Acabei de simplificar. O termo comum foi o x menos 1, que ocorreu aqui na fatoração. Terceira coisa, vou colocar a resposta agora, usando o resultado que eu comecei o vídeo. Então, quando x tende a 1, para quanto tende x mais 2? 1 mais 2, 3. Quando x tende a 1, para quanto tende x mais 3? 4. Então, a resposta desse limite é 3/4.